Surto de doenças respiratórias preocupa em Ribeirão Preto. A gripe superou a Covid-19 esse ano e tem levado riscos, principalmente para os idosos e crianças. De acordo com a Fiocruz, em 2025, no Brasil foram notificados quase 65 mil casos de síndromes respiratórias agudas graves. Esse grande número resultou em mais de 3.500 mortes. Agora, o que tem despertado a atenção da saúde pública é o fato de que nas últimas 4 semanas, a influenza, a velha gripe, representou 69,7% dos óbitos por causas respiratórias. Em Ribeirão Preto, ela também se tornou a principal preocupação, matando 7 pessoas, enquanto a Covid fez 6 vítimas fatais. Aqui em Ribeirão, o nosso clima é muito seco, então isso fragiliza as nossas vias respiratórias. E somado a isso, esse tempo mais frio também torna mais frágil ainda. Então é importante reforçando a vacinação, que isso aqui vai realmente proteger a nossa saúde. Para as duas doenças, tanto influenza quanto Covid, para pacientes que têm alguns fatores de risco, a gente tem medicamentos específicos. Então é importante que esse paciente consulte para saber se ele necessita desses medicamentos ou não. A gente sempre fala de evitar a automedicação, porque a pessoa pode usar alguns medicamentos incorretamente. Em ambientes fechados e casas de acolhimento, elas estão de volta. As máscaras não são obrigatórias, mas estão em uso desde que Ribeirão Preto entrou numa crise viral que superlotou as unidades de saúde. Desde o início do ano até a última semana de maio, pelo menos 420 internações foram causadas por síndromes respiratórias. E o público idoso é um dos mais vulneráveis. É por isso que aqui na casa do vovô, tanto os servidores quanto os visitantes só entram se estiverem preparados para não disseminar a doença. O índice de internações tem tornado maior, o índice de contaminação tem sido mais rápido, então a gente hoje, infelizmente, estamos com vários idosos, em média de 20% dos nossos idosos já apresentaram sintomas respiratórios, né? E também funcionários. Então, por conta disso, a gente aumentou aí os nossos critérios, né, de visitações. Hoje nós barramos as visitas que não são de familiares, então só está entrando mesmo familiares com horário marcado, a gente já faz orientações se tiver algum sintoma para não vir. Se eu tenho tosse, eu tenho um quadro gripal, eu tenho que me afastar principalmente daquelas pessoas que são mais frágeis, por exemplo, os imunodeprimidos, gestantes, bebês, né? Se eu tiver que ficar próximo deles, que eu use máscara cirúrgica, quando eu for espirrar, que eu espirre aqui no meu cotovelo para não pôr a minha mão, higienizar sempre as mãos também. Então isso é importante que a gente tenha esses cuidados e para algumas doenças a gente tem que ter um isolamento maior, né? Das 13 mortes registradas por síndromes respiratórias agudas graves, 10 foram de vítimas com mais de 70 anos. Mas além da terceira idade, é preciso ter uma atenção especial com as crianças. O quadro ficou especialmente grave a partir de março. De lá para cá, cerca de 40 mil atendimentos na saúde pública municipal foram infantis. Os dois públicos têm em comum a dependência dos cuidados de outras pessoas e estas também precisam de prevenção. Nem toda pessoa vacinada ela vai ser efetivamente imunizada. O que significa isso? Nem sempre a gente forma todos os anticorpos que a gente gostaria por uma vacina. Em especial pessoas que são imunodeprimidas, ou seja, elas não conseguem produzir os anticorpos de uma forma tão eficaz quanto quem não é imunodeprimido. E nesse cenário é importantíssimo que a gente vacine quem convive com essas pessoas também. Então, esse cuidador, esse irmão, esse pai, essa mãe, essa babá. É muito importante os idosos que estão também em domicílio lembrar que, sim, é bem clássico, as pessoas acabam fechando toda a casa, né, para não pegar frio, enfim, mas é meio que o contrário. Na verdade, o ambiente tem que estar bem ventilado, tem que ter um ar circulando, né? Óbvio, agasalhar sim, mas o ambiente tem que estar bem ventilado. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A gente segue falando sobre esse assunto agora com a Luzia Márcia Romagnoli Passos, ela que é diretora da Vigilância Epidemiológica de Ribeirão Preto. Já agradeço, Luzia, a sua disponibilidade de participar com a gente aqui ao vivo. Desde o comecinho do outono, nós entramos então numa faixa do ano que é propícia para gripe e outras doenças respiratórias, principalmente no caso de Ribeirão, que tem uma estiagem bem marcante. Aí a situação fica um pouco mais complicada, né, Luzia? Ótima tarde a você.
Boa tarde a todos. Sim, sem dúvida. Esse período é o que nós chamamos que tem a maior sazonalidade para as infecções respiratórias. Esse tempo seco, a baixa umidade do ar, ela propicia então as atividades, né, dos vírus respiratórios. E nós estamos já acompanhando desde o mês de março um aumento nas atividades, né, na atividade viral dos principais vírus, que são os rinovírus, o vírus da influenza, o vírus Covid, o adenovírus e o sincicial respiratório. Essa época do ano, sem dúvida, é a época, né, de um grande aumento. Tudo por conta também do que a doutora Karen falou, né? Ambientes mais fechados, as pessoas muito próximas, isso facilita muito a transmissão dos vírus respiratórios. Aliás, no ano passado o pessoal sofreu, né? Todos nós sofremos com aquelas queimadas, o tempo seco. Para esse ano, a saúde já tem aí alguma estratégia prevendo um cenário complicado novamente, Luzia? Sim, nós estamos em alerta, né? Todos os serviços de saúde, não só os serviços públicos, mas também acredito que todos os serviços também privados em atenção, porque nessa época do ano ocorre um aumento, um grande aumento na demanda para atendimentos, né? Ainda nós não tivemos as queimadas não iniciaram, mas o tempo seco ele já mostra uma maior atividade aí nos serviços de saúde. E essas doenças respiratórias acabam, como a gente mostrou na reportagem também, superlotando as unidades de pronto atendimento, ocupando leitos hospitalares, principalmente os idosos, as crianças. Qual que é a orientação da Secretaria nesses casos, Luzia? Sim, aqui em Ribeirão Preto, inclusive neste ano, apesar da gente já ter detectado um aumento na atividade viral do vírus influenza, está aí a importância da vacinação, né? Porque nós temos uma vacina para proteger, nós estamos observando sim esse aumento, não só, e eu preciso falar que não só do vírus da influenza, mas também o vírus da Covid. Ele volta a circular nesse momento. E com isso vem a procura, né, a síndrome gripal e a grande procura nos serviços. Nós estamos atentos, inclusive, em relação à questão da internação, que pode ser internação para enfermarias ou até casos de evoluções mais graves que necessitam aí de internação em UTI. Luzia, rapidamente para a gente encerrar, é importante a gente reforçar a necessidade de se vacinar contra a gripe, né? Sim, sem dúvida. Nós estamos aí com 38 salas de vacina, com a vacina disponível, né? Pronta sábado agora, mais 2 postos abertos para nós melhorarmos a cobertura vacinal, principalmente para os idosos e para as crianças. Mais de 30 salas, então, disponíveis para realizar essa vacinação da gripe aqui em Ribeirão Preto. Luzia, agradeço muito a sua presença com a gente aqui. Um abraço e até mais, viu? Boa tarde, muito obrigada. Até.